Olá, pessoal. Nós aqui de volta novamente para dar sequência no nosso tema cidades resilientes, cidades sustentáveis, cidades inteligentes, cidades excelentes. E hoje nosso tema vai ser uma sequência daquilo que nós vimos no primeiro capítulo sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e também uma sequência daquilo que nós abordamos sobre cidades excelentes, cidades inteligentes. Fizemos uma apresentação sobre os dois primeiros capítulos, que vão ser mais detalhados na nossa aula síncrona. E hoje nós vamos falar sobre a Carta Brasileira de Cidades Inteligentes e vamos também, em seguida, falar sobre o uso das normas ISO, ABNT, sobre o capítulo Cidades Inteligentes. Na questão da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, a divulgação dessa carta não só estimulou os debates sobre cidades inteligentes, como também impulsionou os investimentos do setor no país. Segundo o levantamento realizado pelo executivo de negócios da ConnectWay, Paulo Brida, a perspectiva global de investimento para Smart City é em torno de 203 bilhões entre 2021 e 2024. Isso justifica a importância do documento que expressa uma agenda pública sobre o tema de transformação digital das cidades brasileiras. Naturalmente, ao longo do tempo, a transformação digital oferece às cidades brasileiras novas e diversas oportunidades para fomentar o desenvolvimento urbano sustentável. Interessante destacar o estudo realizado pela Tecnavio sobre a relação de políticas públicas e sociedade, que, de acordo com a empresa britânica, o desenvolvimento das cidades deve ser conduzido por uma governança inteligente, que consiste na associação entre o uso da tecnologia e o envolvimento da população. Ao mesmo tempo, os princípios, normas e legislações acompanham esse novo contexto, como é o caso da recente Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, que se tornou um primeiro marco regulatório nacional para a chamada Smart Cities. Como uma iniciativa da Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano, do Ministério do Desenvolvimento Regional, e em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em conjunto com a Andus, a Carta é um documento político organizado coletivamente para orientar a agenda de cidades inteligentes para os próximos anos, além de servir como um alicerce para os municípios formularem políticas públicas sobre o tema. Trata-se de um documento que foi desenvolvido pelo Ministério, ou seja, pelos gestores públicos, mas também pela iniciativa pública-privada, considerando isso uma carta elaborada a várias mãos. Isso porque, segundo a pesquisa nacional por amostra de domicílios, cerca de 85% da população brasileira vive em área urbana. E oferecer benefícios e oportunidades para toda essa população tem sido um desafio para os gestores públicos, não só para os gestores públicos, mas também para a sociedade. Por esse motivo, a Carta é considerada um marco para a regulamentação do conceito de cidades inteligentes, estabelecendo padrões que permitam o avanço do desenvolvimento econômico sustentável e tecnológico, além de reduzir as desigualdades no país. Diante do atual cenário de transformação digital, nós estamos vivendo na era digital, nas cidades brasileiras,
se faz cada vez mais necessário garantir qualidade de vida às pessoas que vivem no meio urbano, em ênfase às soluções sustentáveis. Para modernizar de fato as cidades brasileiras, a tecnologia deve estar a serviço do cidadão. Por esse motivo, a Carta visa alcançar um público abrangente, sobretudo aqueles que trabalham em prol do desenvolvimento urbano e da transformação digital. Em outras palavras, são profissionais que atuam no setor público, privado e do terceiro setor. Dessa forma, a formação da comunidade brasileira para cidades inteligentes busca construir projetos de cidades resilientes, inovadoras, inclusivas e sustentáveis. Essa carta é considerada um instrumento de orientação à agenda brasileira para cidades inteligentes. Compreende os impactos e as potencialidades da tecnologia em cada cidade. Nesse sentido, a Carta desenvolve o conceito brasileiro para cidades inteligentes. O conceito apresenta os valores essenciais de uma cidade inteligente a partir da realidade brasileira. Segundo a agenda, o conceito brasileiro de cidades inteligentes pode ser complementado pelo termo transformação digital, sustentável e desenvolvimento urbano sustentável. Os princípios apresentam um conjunto que ancoram o conceito brasileiro para cidades inteligentes. São eles: respeito à diversidade territorial brasileira, visão sistêmica da cidade e da transformação digital, integração dos campos urbanos e digitais, conservação do meio ambiente e interesse público acima de tudo. Também tem as diretrizes norteadoras para cidades inteligentes, que é um conjunto de diretrizes que orientam a ação para que ocorra de forma vinculada aos princípios para cidades inteligentes. São eles: promover o desenvolvimento urbano sustentável, construir respostas para os problemas locais, promover educação e inclusão digital, estimular o protagonismo comunitário, fomentar e estabelecer parcerias e decidir ações com base em evidências. Essa agenda pública define 8 objetivos estratégicos e recomendações. Apresenta os temas centrais da transformação digital nas cidades, além de apontar visão da Carta para um processo sistêmico e sustentável. Não vou detalhar, não vou entrar num nível de detalhe com profundidade, na medida em que essa Carta Brasileira de Cidades Inteligentes estará disponível no material didático de vocês. Ressalvo e chamo a atenção para que vocês leiam a Carta Brasileira, que estará disponível no material didático, para que se aprofundem naquilo que nós estamos dando uma sequência nas nossas aulas sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, Agenda 2030, que nós estamos falando de cidades inteligentes, lato sensu, e a Carta aborda na questão brasileira as cidades inteligentes, mas abordando também a questão da era digital. Ou seja, colocando um tempero digital naquilo que é necessário para as cidades inteligentes. Integração da transformação digital nas políticas, programas e ações de desenvolvimento urbano sustentável. Promover acesso qualitativo à internet de qualidade para todas as pessoas. Esclarecer sistemas de governança de dados e de tecnologia com transparência, segurança e privacidade. Adotar modelos inovadores e inclusivos de governança urbana e fortalecer o papel do poder público como gestor de impactos na transformação digital nas cidades. Ainda dizem fomentar o desenvolvimento econômico e social, estimular modelos e instrumentos de financiamento no desenvolvimento urbano sustentável,
fomentar os movimentos de inovação em educação e comunicação pública para maior engajamento da sociedade e estabelecer meios para compreender e avaliar os impactos das cidades. Aborda o papel da tecnologia para o futuro das cidades. Em síntese, o aumento da competitividade municipal, o aumento da informação em tempo real, online, para que se possa ter aquilo que se deseja em informação da política pública adotada no município. A minha leitura diz que aquilo que foi abordado entre esgoto a céu aberto, aquilo que foi abordado entre água para todos, água limpa para todos, podem ser melhor tratado, melhor avaliado com o uso das ferramentas digitais. Ferramentas que possam integrar a informação mais completa sobre a questão de inteligência artificial, inteligência que pode ser da IoT, enfim, podemos aí usar as ferramentas digitais que estão disponíveis. Bem, o que eu posso dizer para vocês é que nesse conteúdo sobre a Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, você compreendeu melhor sobre as diretrizes e padronizações de cidades modernas que visam pelo desenvolvimento inteligente. Isso porque a Carta entende que cada cidade pode e deve assumir o papel importante no caminho da transformação digital. Por esse motivo, o Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades, o IPGC, tem o compromisso de auxiliar o país a desenvolver o seu potencial, levando inovação à administração pública, gerando novas soluções em infraestrutura urbana brasileira. E nós vamos entrar em seguida em um capítulo que complementa todo o contexto daquilo que começamos. Nós vamos chegar no final da nossa aula, na integração de grupos, nós estaremos fazendo um exercício sobre cidades excelentes, utilizando aquilo que já falei, que já citei, o IGMA, o Índice de Gestão Municipal Áquila, que nos permite aferir, avaliar, comparar municípios para que a gente tenha uma ideia de todo esse material didático que veio até agora. Mas antes devemos entrar no uso das normas, as normas internacionais e transformadas também no Brasil, as normas da ISO, juntamente com a ABNT. Qual é o desafio que nós estamos enfrentando? Aliás, eu vinha pensando, ao elaborar essa gravação, essa aula, eu vinha pensando que o homem foi à Lua. Nós estamos perfurando petróleo de lâmina d'água acima de 2.000 metros de profundidade. O grau de dificuldade é enorme. O grau de desafio foi enorme. Já citei e repito, os desafios que o mundo enfrenta, garantir a disponibilidade de recursos naturais, não ultrapassar os limites da biosfera para assimilar resíduos e poluição. E esse maior desafio é reduzir a pobreza no mundo. Nesse sentido, o desenvolvimento sustentável e as comunidades abrangem um conjunto amplo e complexo de questões relacionadas com os ambientes econômico, social e natural, as comunidades e suas interações, tendo implicações estratégicas, operacionais e competitivas. Como construir uma visão comum dos desafios numa comunidade? Como estabelecer prioridades? Por onde começar? E o que é crítico? Como articular as diversas iniciativas e necessidades? Nesse sentido, eu entro na relação do uso das normas ISO-ABNT que podem ajudar a promover o desenvolvimento sustentável das comunidades. Também as normas estarão citadas nos materiais
que estarei disponibilizando para vocês no material preparado abordando esse aspecto. Essa é a BNT-NBR ISO 37101, Desenvolvimento Sustentável de Comunidades, Sistema de Gestão para o Desenvolvimento Sustentável e Requisitos com Orientação para Uso. Como disse, no desenvolvimento sustentável, as normas contribuem e colaboram para que a gente possa avaliar, aferir, medir indicadores, onde estamos, onde queremos chegar e fazer um programa de uma política municipal atuando com aquilo que é oficial entre as normas internacionais e as normas brasileiras. Cito agora a ABNT-NBR ISO 37106. Importante vocês terem acesso. O que ela diz? Cidades e comunidades sustentáveis. Sempre a preocupação é a cidade e a comunidade sustentável. E ela diz orientação para o estabelecimento de modelos operacionais de cidades inteligentes para comunidades sustentáveis. É a ABNT-NBR ISO 37120. E aqui é cidades e comunidades sustentáveis, que sempre é o título, indicadores para serviços urbanos e qualidade de vida. Essa me chamou a atenção, essa foi a que eu me debrucei com mais intensidade. Também temos a 37122, cujo capítulo é Cidades e Comunidades Sustentáveis, indicadores para cidades inteligentes. Aí eu volto com a 37120 e a 37122, as duas me dão grandes indicadores e me dão informações completas de como trabalhar essa questão que nós estamos falando entre o uso das normas e o desenvolvimento sustentável das comunidades. E não menos importante, aliás, todas elas são importantes, cada uma versando sobre um capítulo, sempre dentro dos Cidades e Comunidades Sustentáveis, nós temos a BNT-NBR 37123, que aborda indicadores para cidades resilientes, que nós falamos muito sobre essas questões. A ABNT, que eu citei, que eu mostrei para vocês, 37120, ela apresenta um conjunto de indicadores para orientar, medir o desenvolvimento urbano e a qualidade de vida. A ABNT 37101, requisitos para um sistema de gestão para desenvolvimento sustentável em comunidades. Os indicadores de serviços urbanos e qualidade de vida uniformiza a forma como o desenvolvimento é medido, como é aplicável em qualquer cidade e qual é a contribuição à sustentabilidade da cidade. Medir a gestão de desempenho de serviços urbanos ao longo do tempo. Medir a qualidade de vida ao longo do tempo. Aprender umas com as outras pela possibilidade de comparação através de uma vasta gama de medidas de desempenho. Apoiar a definição de políticas e estabelecimento de prioridades. Ela oferece 129 indicadores, 45 essenciais e 59 de apoio, e mais 24 de perfil. E ela percorre, com esses 129 indicadores, áreas de interesse. Nosso curso está exatamente versando sobre esses capítulos. Chamo para uma frase do Lord Kelvin, William Thomson, que foi um físico, matemático, aquilo que não se pode medir, não se pode melhorar. Essa frase é muito forte porque ela dá indicadores e metodologias de gestão. E aí nós podemos falar no que consiste um sistema de gestão. É um sistema destinado a assegurar determinado resultado pretendido e, portanto, planejado, que é consistente e sistematicamente obtido, não acontece por acaso. O que eu pretendi nesse momento de falar sobre o sistema de gestão é que vocês têm efetivamente uma ferramenta na mão
que são informações para trabalhar na questão de cidades inteligentes, sustentáveis, resilientes, que são as normas. Recomendo fortemente que vocês consultem as normas, do qual foram citadas agora, existem mais algumas, dentro do site da ABNT, mas teremos oportunidade de nos encontrarmos e debater mais sobre o capítulo que hoje conversamos. Agradeço mais uma vez a atenção de vocês, o interesse sobre o tema, que isso nos remete a ser socialmente correto, politicamente correto, uma vez que nós não estamos falando sobre física, matemática, química, ciências exatas. Nós estamos falando de algo que nós podemos, como cidadão, atuar juntamente com o poder público em nossos municípios. Muito obrigado e até a próxima.